Glória a Deus, Deus é bom. Quero convidar os amados que estão conosco, tanto pela live quanto os aqui, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Nós leremos um texto conhecidíssimo dos irmãos. Todos conhecem bastante essa passagem. Hoje é um domingo maravilhoso, especial, porque nós vamos rememorar, através da ceia, o sacrifício vicário de Jesus Cristo por mim e por você. Nós nos acostumamos, irmãos, com coisas grandiosas e às vezes nós esquecemos do seu valor e da sua grandiosidade. Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Hoje nós vamos rememorar o sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida e pela sua vida. Se nós pararmos para refletirmos nessa grandeza, quem sou eu e quem é você? Para que o Todo-Poderoso se faça homem, habite entre nós e morra em meu lugar e seu lugar. Isso é grandioso demais. Isso é tremendo demais. É indescritível tanto o amor de Deus por mim, quanto o meu valor para Ele. Você já parou para pensar nisso? A ponto de Ele morrer em seu lugar, por você. Seu valor é indescritível. Tanto quanto é o amor de Deus por você. Louvado seja Deus. Dá ao menos uma glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus, aleluias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. Assentados, mas reverentes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na minha tradução, diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Quem é que recebeu Jesus? Preste atenção nisso aqui. Jesus chegou num povoado e quem recebeu Jesus em sua casa foi Marta. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, ouvia atentamente a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluias. Pai, muito obrigado pela esta palavra tão maravilhosa que é o Evangelho. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. E nós cremos no Evangelho, Senhor. Portanto, estamos prontos para sermos transformados pelo seu poder. Que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Que tua palavra encontre guarita em nosso coração. Produza o que lhe apraz. Que não sejamos os mesmos. Transforma-nos, ó Pai. Que nós sejamos parecidos com o Senhor dia a dia. Diminuamos e o Senhor cresça. Sim, que o Senhor cresça, que sua essência, que seu caráter, que suas virtudes e grandezas possam, Senhor, brilhar em nós.
de maneira que as pessoas saibam e vejam que somos teus imitadores. Fala no nosso coração, tira a religiosidade deste lugar, tira a sonolência, tira tudo aquilo que possa roubar, Senhor, ó Deus, a Tua palavra de nosso coração. Esses amados e amadas que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor ministre, que o Senhor transforme, que o Senhor seja glorificado. Nós oramos e já o agradecemos. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, olha, que manhã linda, não é verdade, irmãos? Que manhã maravilhosa, dias abençoados nós temos vivido, né? Nós estamos aí debaixo de um clima maravilhoso. Eu gosto de chuva, né? E está assim tão bom. Chuva é bênção, não é verdade? Deus trouxe essa chuva para trazer um refrigério, porque estava um calorão. E em tudo a gente vê a mão de Deus. Na nossa vida é assim também. Às vezes nós passamos por dias causticantes, desertos, mas o refrigério chega. Amém? Então, louvado seja Deus que nós podemos estar aqui nessa manhã celebrando o nosso Deus. E, amados, nós vamos tomar a ceia e como a gente, no domingos de ceia, eu gosto muito de compartilhar com a igreja sobre algumas facetas da ceia, né? Alguns viés da ceia. E um dos viés fortes da ceia é a comunhão. Diga comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia. É estar em comunhão, é prezar relacionamentos, é valorizar relacionamentos. É entender que se relacionar, ter com quem se relacionar, é uma bênção, é maravilhoso. Se você vê as pessoas que estão isoladas, né, elas vão dizer para você quão bom é estar em comunhão, não é verdade? Então, dos viés da ceia, mesa fala de comunhão. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, fala de comunhão. Primeiro, comunhão num sentido vertical, né? Num sentido nossa comunhão com Deus. Jesus Cristo morre naquela cruz e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele faz o quê? Ele derruba a barreira da separação que existia entre nós e Deus. Eu e você sabemos que essa barreira se chama pecado, mas o sangue dele veio e nos lavou, nos purificou, e nós agora temos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que o escritor de Hebreus escreve no capítulo 10 da sua epístola, nós temos acesso a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você e eu só estamos aqui porque Jesus, Ele quebrou a barreira da separação entre nós e o nosso Deus. E eu e você podemos entrar no Santo do Santo, nós podemos fazer como João, o discípulo amado, colocar a nossa cabeça recostada no peito de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos entrar no Santo do Santo, irmãos, e dizer: Abba, Pai, papaizinho, aleluias, porque o Senhor, Ele fez com que nós voltássemos a ter comunhão com Deus. Ele nos reconciliou com Deus através da sua carne. E a comunhão no sentido horizontal, no sentido em que agora nós também podemos ter comunhão uns com os outros. Nós somos membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. E, irmãos, é uma incoerência muito grande pensarmos, acharmos que podemos manter comunhão com Deus sem mantermos comunhão com as pessoas. O apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele diz: como você diz que odeia, como você odeia o seu irmão que vê e diz que ama a Deus que não vê? Não tem jeito. Se você diz que ama a Deus que não vê, você tem que amar o irmão que vê. Porque nós vamos ver Deus através de um e de outro. Amém? Nós vemos a graça e a manifestação de Deus nas pessoas. O instrumento que Deus se revela é através da sua igreja,
e você é a igreja de Cristo. Se eu não tenho comunhão com você, se eu não tenho relacionamento com você, se eu crio barreiras, se eu me distancio, se eu acalento no meu coração mágoa, ressentimento, ódio, raízes de amargura, que faz com que a nossa comunhão não exista, então eu não posso ter comunhão com Deus. E isso, amados, é tão forte que Jesus, nos evangelhos sinópticos, ele deixa muito claro: se você vai trazer a sua oferta diante do altar, e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta perante o altar, corre para reconciliar-te com ele. Depois você vem e traz a sua oferta. Obviamente que a oferta aqui, ela está falando até sobre as questões financeiras, mas a sua oração, o seu louvor, a sua vida, o seu coração é uma oferta a Deus. É ou não é verdade? Então, o que eu entendo pelo Evangelho é que Deus não pode receber a minha oferta se eu estou com o meu coração cheio de mágoa, de raízes de amargura, de ressentimento. Meu louvor não pode nem subir. Meu louvor não passa do teto. Minha adoração não vai chegar como um perfume suave e agradável às narinas de Deus. Então, meus amados, esse viés da comunhão, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que espíritos de contenda, de discórdia, de maledicência adentre a igreja, adentre o nosso coração, porque certamente isso irá interromper a nossa comunhão com Deus. A mesa está preparada. Só assentam à mesa da tua casa com você quem tem comunhão com você. Quem é estranho ou inimigo não assenta à mesa com você, não é verdade? Sim ou não? Então, meus irmãos, nós estamos aqui para sentar na mesa do Senhor. E nós somos uma família. Não pode haver entre nós inimizades, porfias, ciúmes, contendas. Não pode haver, porque nós temos um só Deus, um só Pai e um só Espírito. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Ele nos uniu em Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos, nessa nossa conversa aqui, nessa reflexão da comunhão, nós estamos nesse texto maravilhoso que você já deve ter ouvido inúmeras mensagens baseadas nesse texto. Eu quero nesta manhã apenas ressaltar uma grandeza desse texto com você. São muitas, mas eu quero ressaltar uma grandeza desse texto com você. Só para você também já assim ficar um pouco mais, ter um pouco mais de instrução. Se você já sabe, vai ficar sabendo mais ainda. Se você não sabe, este lugar que Jesus chegou é a cidade de Betânia. A cidade de Betânia é uma cidade, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar que ela dista de Jerusalém, ou seja, ela fica distante de Jerusalém. Você vai encontrar duas informações. Você vai encontrar uma informação que ela dista de Jerusalém 5 quilômetros, e você vai encontrar uma informação que ela está distante de Jerusalém 3 quilômetros. Olha, pode ser que todas essas informações estejam corretas. 3 quilômetros ou 5 quilômetros. Mas se você estudar a geografia bíblica dos tempos de Jesus, Jerusalém ficava distante de Betânia 9 quilômetros. Aí você vai me perguntar assim, mas por que, pastor, essas diferenças? Bom, porque muda, né, irmãos? Você vai lembrar que a nossa BR aqui foi duplicada há pouco tempo, não é verdade? Ah, não, mas as distâncias é a mesma, né? Mas muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que moram num bairro aqui, não vou citar o nome, que para ela chegar ao centro de Joatuba, ela tem que ir lá em Francelino fazer um retorno, não é verdade? Porque não tem acesso por aqui.
Ela tem que ir sentido Belo Horizonte e voltar. Então, isso aumenta a quilometragem. No tempo de Jesus, a estrada que eles usavam era uma estrada que saía da cidade velha, a cidade amuralhadas, e eles tinham que ir até Jericó, atravessar o Jordão, passar pelas margens do Jordão, e então eles chegavam em Betânia. Hoje não. Hoje eles construíram outras estradas. Por isso que você vai encontrar que tem uma estrada que vai te levar por 5 quilômetros e uma estrada que vai te levar por 3 quilômetros. Mas quando Jesus fazia esse percurso de Jerusalém a Betânia, eram 9 quilômetros. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Meu irmão, deixa eu perguntar aqui uma coisa e você vai pensar aí. Se você tivesse a oportunidade de ir a Israel hoje, mas você pudesse visitar só uma cidade, e eu virasse para você, ou o guia, ou a agência de viagem, dissesse, você só vai poder visitar uma cidade em Jerusalém, lá em Israel. Você vai ter que escolher. E ele vai dizer para você vai ter que escolher entre Betânia e Jerusalém. Qual cidade você escolheria? Qual cidade você escolheria, meu irmão? Se eu posso escolher, só posso ir nenhuma. Eu quero ir para Jerusalém. Ninguém ia escolher Betânia. Até porque hoje Betânia está dentro da Palestina. Está dentro da cidade da Palestina. Então, irmãos, qualquer um de nós optaríamos por Jerusalém. Mas guarda isso no seu coração, por favor, para você entender sobre comunhão. Nos tempos de Jesus, Jerusalém era muito mais importante do que hoje, para os judeus. Por que, pastor, Jerusalém era mais importante? Porque o templo estava em Jerusalém. A arca estava no templo, e a arca simbolizava a presença de Deus. Você que é estudioso da Bíblia sabe que as pessoas, os judeus, eles subiam, eles viajavam pelo menos 3 vezes no ano, a pé, né, sobre os lombos dos jumentos, né, das mulas, para adorar em Jerusalém. Mas Jesus, se você estudar os evangelhos, você vai ver que Jesus só se hospedou em Jerusalém quando ele tinha 12 anos. O texto fala quando ele subiu com seus pais. Quando Jesus começa o ministério dele, e ele conhece Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia diz que Jesus saía de Jerusalém e ia para Betânia. Meu Deus, isso é muito forte para mim, irmãos. Isso é muito forte. Por que Jesus preferia Betânia a Jerusalém? Não é lá que está o templo, não é lá que está a adoração, não é lá que estão os sacrifícios, não é lá que está a presença de Deus, não é lá que está a arca. Por que Jesus prefere se hospedar em Betânia? Faz um estudo para você ver, que você vai ver que ele preferia ficar em Betânia. Ele preferia pessoas do que objetos. Ele preferia pessoas do que coisas. Eu preguei uma feita aqui, não sei se vocês vão lembrar, porque ele preferia Betânia. A Bíblia diz que Lázaro era o que dele? Amigo. Jesus encontrava na casa de Lázaro 3 coisas que ele precisa encontrar na minha vida e na sua vida. Jesus disse assim no Evangelho de João: eu não vos chamo servo, eu vos chamo amigo. Você é amigo de Deus? Então você sempre tem tempo para Deus, porque o verdadeiro amigo, a hora que você precisa, a hora que ele bate na sua porta, você tem tempo para ele. Sim ou não? Sim ou não? Jesus tinha um amigo em Betânia, ele chamava Lázaro. Jesus tinha uma serva em Betânia. Você é servo de Deus? Ela chamava Marta. Ela tinha prazer em servir. E Jesus tinha uma adoradora em Betânia. Ela chamava Maria. Você é adorador? Se você é amigo, se você é servo, se você é adorador, você é o verdadeiro templo. Você é o lugar onde Jesus vai preferir estar. Você é a pessoa que Jesus vai preferir se relacionar. Você é a pessoa que Jesus vai deixar todas as coisas para ter comunhão com você.
Diga, eu estou entendendo. Meu querido, por isso que Jesus preferia Betânia. Porque no templo tinha muita religiosidade. No templo tinha muita máscara. No templo tinha muita aquela coisa assim formal. Mas na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, tinha verdadeiros amigos, tinha verdadeiros servos e tinha verdadeiros adoradores. Jesus sempre vai preferir isto. E todos nós que queremos manter comunhão uns com os outros também vamos preferir isto. Seus filhos vão preferir a sua casa, se você for amigo deles, servo deles, e você enxergar valores nele. Nós adoramos a Deus porque nós sabemos quem Ele é. Mas muitas vezes nós não amamos os filhos porque nós não enxergamos valores neles, nós só enxergamos defeitos. Seu marido vai preferir ir para a sua casa, se você for uma verdadeira amiga, se você for uma serva, uma auxiliadora, e se você realmente enxergar os valores nele, que leva você a ver as grandezas dele. Então, quantos estão entendendo o que eu quero dizer para você nessa manhã? Comunhão. O diabo quer fazer de tudo para quebrar a nossa comunhão. Decepções, frustrações, nossos erros, nossas debilidades. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual de nós que aqui estamos assentados, ou você que está nos acompanhando nessa live, que não tem defeitos, que não tem debilidades? Mas, irmãos, eu acho muito lindo isso aqui. Quem recebe Jesus é Marta. O texto que nós lemos diz que ele, seguindo viagem, entrou num povoado, Betânia. Uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Não basta você apenas receber Jesus na sua vida. Não basta você realmente reconhecer quem Ele é e recebê-lo. Nós precisamos de ver como nós estamos nos relacionando com Ele. Como nós estamos mantendo a nossa comunhão com Ele. Eu recebi Jesus na minha vida. Ele bateu à porta do meu coração e eu abri a porta do meu coração. Mas, irmãos, imagina você... Você chega na minha casa e eu falo, olha, bem-vindo, entra aí, e daí a pouco, senta aí, e eu vou cuidar das coisas. E eu vou cuidar dos meus afazeres, e você está lá na sala, assentado, olhando o relógio, nós já tem 10 minutos que eu cheguei, e o pastor Marcos não veio me dar atenção. O pastor Marcos até agora não veio. Você está compreendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você é que sentar à mesa com o Senhor é um ato profético de que nós temos comunhão com Ele. É o que eu disse do vertical. Você abriu o seu coração para Jesus, mas a pergunta agora é, como está o seu relacionamento com Jesus? Será que Jesus está sendo prioridade na sua vida? Será que você está deixando todas as demais coisas para você poder dar toda a atenção a Ele, a atenção devida, a atenção que Ele merece? Será que a sua comunhão com Ele é uma comunhão verdadeira? Ou é só nos momentos que você precisa dEle que você lembra, olha, Jesus está na sala, eu abri a porta do meu coração para Ele, deixa eu correr lá, Jesus, eu estou com esse problema, Jesus, eu estou com essa necessidade, Jesus, como é que é o seu relacionamento com Ele? Você se aquieta aos pés dEle, você tem prazer aos ensinamentos dEle, você tem fome da palavra dEle, você se deleita com a presença dEle, você se deleita com o que Ele te ensina, ou você está ocupado demais com os seus afazeres, com as suas prioridades, com o seu querer, com sua vontade, e Ele está ficando de lado. Você está entendendo, meu irmão? Não adianta eu comer o pão e beber o vinho, senão isso aqui é apenas um ato formal e religioso. Se eu estou tendo comunhão com Ele, a minha comunhão tem que ser todos os dias. Tem gente que tem uma preocupação de vir no culto do domingo da ceia. Nossa, eu tenho que ir no culto do domingo da ceia. Mas ele não tem preocupação de todos os dias ter comunhão com Jesus. Ele não tem preocupação com os outros domingos. Eu posso substituir o culto pelo futebol do meu time do coração. Eu posso substituir o culto por isso ou por aquilo outro. Como que está o seu relacionamento com Ele?
Deixa eu contar para vocês uma coisa. Minha mãe está ali, eu não sei se ela vai captar isso aqui, mas eu acho que ela vai. Eu tinha um tio-avô, ele já partiu, irmão da minha avó, mãe da minha mãe. Um tio-avô, ele morava aqui num bairro, não vou dizer o nome, né? Senão fica muito assim. Morava num bairro em Belo Horizonte e ele tinha uma casa muito boa, uma casa muito linda. Imagina eu, que morava numa vila de becos, de viela. E ele morava numa casa muito bacana, esse tio-avô, irmão da minha avó. E às vezes nós íamos à casa dele no domingo. E a esposa dele, que era minha tia, obviamente, irmãos, quando a gente ia para a casa desse meu tio-avô, era uma recomendação, né, minha mãe? A senhora já pegou, né? Minha mãe falava assim, ó, você sabe que a sua tia fulana não gosta que corre, não gosta que mexe nas plantas, não gosta que toca nisso, não gosta que toca naquilo, vocês não vão subir no sofá. Irmãos, era assim, uma lista de recomendações. Eu me recordo pelo menos de duas, minha mãe não vai recordar disso, mas eu me recordo pelo menos de 2 vezes que fomos, eu, minhas irmãs, meu irmão, e aí quando chegamos em casa, o que aconteceu? Né? Já pegou aí, né? Ela ficava com muita raiva, essa minha tia. E ela tinha um quintal bonito, plantas, a casa dela era muito bonita, né mesmo? Uma casa muito grande. Onde você já se viu uma criança chegar e ter que ficar sentada no sofá o tempo todo, irmãos? Isso era um castigo, isso não era um passeio. Mas teve um dia que nós aprontamos. Eu olhei para minha irmã, assim, para a Ada, e falei assim, ó, não, hoje, não conhecia a expressão, não vou usar a expressão nova, hoje nós vamos meter o pé na jaca, e vamos. E corremos, irmãos, e toda hora, e ela chamava atenção, A minha mãe corava a cara, né? E chamava a gente, catava a gente pela orelha, irmãos, e levava e tal, e a gente sentava, e a gente, não teve jeito. E a casa realmente era arrumadinha, porque ela não tinha filhos, era só ela e o marido. Nós precisamos saber colocar as coisas no lugar, irmãos. O que é mais importante? Pessoas ou bens? Gente ou coisas? Eu quero ler para você aqui uma parte de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, para você entender o que eu quero dizer para você. Preste atenção. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade, ele entendia que pessoas, gente, tem muito mais valor do que coisas. Ele tinha antenas para captar essas coisas, e ele escreveu um poema maravilhoso. Olha o que ele escreve assim, olha. Ele escreveu assim: uma casa precisa ser limpa e organizada. Ele está certo, não está, irmãos? Uma casa precisa ser limpa e organizada, mas tem que ser casa e não um centro cirúrgico ou um cenário de novela. Centro cirúrgico, você não pode tocar em nada, você tem que ficar imóvel. Não é assim? Já entraram? Ele diz mais aqui: prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e eu percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. Sempre pronta para os amigos, para os filhos, para os netos e para os vizinhos. Isso é que é casa que tem vida. Ele termina o poema assim: arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela. Irmãos, nós muitas vezes não compreendemos o que Marta está fazendo.
Nós preocupamos com as coisas, com os objetos. Tem que ficar tudo organizado, tem que ficar tudo bacana, tem que ficar... E olha que eu preciso mais disso do que talvez vocês. Porque eu tenho uma dificuldade com bagunça e com coisa desorganizada, irmão. Eu estava fazendo compra num supermercado. Olha, eu só fui perceber quando eu olhei para o camarada, ele morrendo de rir de mim. Então, se você olhar o carrinho que eu faço compra, você vai me perguntar assim, mas me explica para que tanta organização? Eu arrumo tudo, irmãos, dentro do carrinho. E eu me lembro que eu cheguei na parte de higiene e comprei umas caixas, tubos de creme dental. E eu estou caçando o cantinho, eu queria que ela ficasse encaixadinha, ela ficava caindo. Então eu puxei o pacote de arroz de maneira que ele apoiasse e desse. E eu estava ali arrumando, mas ela caiu umas 3, 4 vezes. Quando eu levantei a cabeça, tinha um camarada assim de braço cruzado me olhando e rindo. Talvez dizendo assim, por que tanto trabalho? Daqui a pouco você chega lá no caixa e vai ter que tirar tudo. E aí eu ri para ele também, ele não me falou nada, e ele saiu andando. Mas eu comecei a pensar, eu acho que eu estou ficando meio... Até o carrinho tem que ficar tão organizado, meu Deus. Eu disse para vocês aqui que eu separo as minhas meias com cores na gaveta, né? Irmãos, eu tenho dificuldade demais com desorganização. Eu preciso melhorar. Porque às vezes nós estamos tolhindo as pessoas de uma comunhão, porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. O filho entra no carro e ele tem que ficar imóvel no sacrossanto veículo. Não come a pipoca, não, salgadinho aqui dentro de jeito nenhum. Vocês estão compreendendo? E em detrimento de objetos, nós começamos sem perceber a colocar coisas acima de pessoas, objeto acima de relacionamentos. Você briga com seu marido porque ele deixa a toalha molhada sobre a cama. Meu Deus! Porque ele esqueceu o tubo do creme dental com a tampinha solta. E nós começamos, irmãos, sem perceber, quebrar comunhão, quebrar relacionamento, porque nós começamos a dar mais importância a coisas do que a pessoas. Diga comigo assim, priorizar pessoas, não coisas. Você pode até colocar valor nas coisas. Menino, esse carro custou caro, menino. E quando senta à mesa para a refeição e o filho já começa a tremer. Se eu deixar o copo de suco derramado, ontem eu já tomei uma na orelha. Já até treme na hora que vai pegar o copo. Porque nós não estamos priorizando a comunhão. Nós estamos priorizando as coisas. E aí a mãe, aos berros, você manchou a minha mesa. Por que você comprou uma mesa que mancha, mulher? Aí tem que deixar num museu para ninguém usar. E aí, irmãos, o momento da comunhão é quebrado, o momento do relacionamento é quebrado, porque eu estou priorizando coisas e não pessoas. Coisas têm preço. Você pode colocar preço na sua mesa. Que mesa cara você manchou? Mas pessoas não têm preço. Elas valem mais do que o mundo inteiro. Dê um aplauso ao Senhor. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou, irmão. Elas valem mais do que o mundo inteiro. Meu Deus! Então, quando eu olho para esse texto de Marta, irmãos, eu fico observando que Marta está mais preocupada e valorizando mais as coisas do que a pessoa. E olha que é a pessoa de Jesus. Quando alguém for à sua casa,
para uma refeição, deixa as vasilhas, lava depois. Porque você larga ela na mesa e vai lavar as vasilhas. O mínimo que essa pessoa vai chegar na porta da cozinha, aqui, estou indo, tá? Obrigado pelo almoço. Porque nós estamos valorizando mais coisas do que pessoas. E era um momento da comunhão, era um momento do relacionamento, era um momento de se aquietar e ouvir um ao outro, trocar experiências. Vamos colocar as coisas no lugar, irmãos. Amém? Vamos colocar as coisas no lugar. Não vamos deixar a comunhão quebrar com as pessoas, tanto no horizontal quanto no vertical. Se você não priorizar Jesus, não importa se você abriu a porta do seu coração. Ah, eu sou um crente, eu sou membro da igreja, eu tenho carteirinha de membro. Olha, eu estou lá no hall de membro. Jesus entrou no meu coração, eu sou evangélico. Eu quero saber como é que está a sua comunhão com Ele. Eu quero saber como é que está o seu relacionamento com Ele. Eu quero saber como que você está se relacionando com Ele. Eu acho que Ele não quer o segundo lugar na sua vida. Muito menos os últimos, que é onde você está colocando Ele. Porque, eu não estou tendo tempo, Jesus. Mas você sempre corre quando a coisa aperta. Aí você se lembra, eu abri a porta do meu coração para Ele. Querido, nós não podemos fazer isso. Amém? Pessoas não têm preço. Sua família não tem preço, seus pais não têm preço, seus filhos, seu cônjuge não tem preço. É igual a propaganda do Credit Card. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, comunhão é isto. Tudo tem o seu devido lugar. E você precisa de colocar as coisas no lugar, organizar as coisas na sua vida. Organizar de maneira que você saiba priorizar a comunhão, os relacionamentos. As pessoas estão dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, dentro das mesmas paredes, e elas não têm comunhão. Tem comunhão com o celular. Não pensa você que fica horas assistindo filme com seu cônjuge, que você está tendo comunhão com ele. Vocês dois estão tendo comunhão com a televisão. Vamos colocar as coisas no lugar. Não, vamos ver um filme, meu bem, vamos assistir uma série, vamos. Mas às vezes você senta ali, come pipoca, toma refrigerante, e você pensa assim, não, estou tendo o maior tempo de qualidade com o meu cônjuge. Tá, não, vocês não podem nem conversar, senão vocês não prestam atenção no filme. Que comunhão é essa? Vocês não podem conversar sobre a questão dos filhos, não podem conversar sobre a questão das finanças, não podem conversar sobre o relacionamento, porque nós estamos assistindo um filme. E tem gente que passa horas e horas ao lado da esposa, dentro de casa, no sofá, estou tendo o maior tempo de qualidade com o meu cônjuge. Tá, coisa nenhuma, comunhão nenhuma, a comunhão de vocês é com a televisão. A comunhão de vocês é com o celular. Coisas estão tomando o lugar de pessoas. Não estou dizendo que você não deva assistir um filme, é bacana demais, legal. Aqui está a mesa do Senhor. Como que está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com a igreja? Como está a sua comunhão com a família? Como está a sua comunhão com o vizinho? Meu irmão, como que está a sua comunhão? Tem gente que tem uma casa maravilhosa, não recebe ninguém na casa dele. Eu quero trazer essa grandeza para você nessa manhã, olhando para a mesa do Senhor. Que eu e você tenhamos uma comunhão verdadeira com o Cristo e uns com os outros. Você recebe essa palavra? Cada coisa no seu devido lugar é um excelente conselho. Muitas vezes você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, coloca as coisas no lugar, deixa as coisas no lugar. Ou é um conselho ou é uma reprimenda. Tudo bem, isso é uma verdade. As coisas têm que ficar no seu devido lugar. Mas saiba o devido lugar das coisas e o devido lugar das pessoas com as quais você convive. Se você entender essa grandeza, tanto a sua comunhão com Deus, quanto a sua comunhão com a igreja, vai ser exponencial, vai ser tremenda, vai
crescer. E aí, meu irmão, vai vir um benefício maravilhoso. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos em comunhão os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba de Arão às golas das suas vestes. Ali, o que o Senhor faz? Ordena a bênção e a vida para sempre. Qual é a porta dessa bênção? Comunhão. Fica de pé no seu lugar.